Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua vida, invada a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu dia a dia. É um desejo meu, eu sei que também é um desejo de Deus para você, porque Deus tem prazer em que a gente tenha prazer na vida. Deus quer que a gente se alegre, a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. São passagens das Escrituras que nos incentivam a levarmos a vida, a encararmos a vida de frente, para cima, como quem acredita que o amanhã nas mãos do Senhor vai ser infinitamente melhor do que o hoje e o ontem. Tudo que Deus fez por nós na cruz do Calvário é para que nós tivéssemos uma vida abundante. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha alegria, Deus quer que você seja uma pessoa plena de superações. E nós esperamos que a palavra de hoje te ajude nesse aspecto. Mas antes vamos orar. Pai amado, Deus bendito, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela bênção que é andarmos com o Senhor, é a bênção que é Jesus ter morrido por nós e o Espírito Santo habitar dentro de nós hoje, fazendo dos nossos corpos templos vivos da habitação do Teu Espírito, e isso faz toda a diferença para aquele que crê, para aquele que entende, para aquele que percebe a grandeza do poder do Senhor habitando dentro de si. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja um alívio, uma orientação, ó Deus, para todo aquele que quer ouvir algo que venha do trono do Senhor. Em nome de Jesus, repreende todo o mal da nossa vida, Pai. Não permita que o inimigo coloque coisas no nosso coração, na nossa mente, que nos afaste, que nos impulsione para longe do Senhor. Muito pelo contrário, que a Tua palavra nos esclareça, nos abençoe, ó Deus, nos dê direção e nos motive a permanecermos firmes na fé, no caminho, na verdade e na vida que é o Senhor Jesus Cristo. E em nome de quem nós oramos a Ti. Amém, amém e amém. Eu quero só ler um versículo com vocês, que se encontra no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30. Quero ler só o versículo 6. A história é muito conhecida, é uma história muito batida nos púlpitos das igrejas, então eu quero ler com vocês apenas o versículo 6 e quero meditar sobre isso. Diz aqui o texto que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens do seu exército falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas que haviam sido levados como prisioneiros pelos amalequitas. E daí diz o seguinte: Davi, porém, apesar de tudo que estava vivendo naquele momento, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu gosto desse texto porque ele expõe a fragilidade do ser humano e essa questão da fragilidade, embora a gente não demonstre, todos nós nos identificamos com muita facilidade. Mas ao mesmo tempo que esse texto assim expõe a fragilidade humana, ele também fala de como não se deixar abater por aquilo que quer te manter para baixo. Eu sei que todos nós, ou quase todo mundo, gosta de ir direto aos finais felizes das histórias, dos livros, dos filmes. Agora, acontece que na vida real, nem toda história tem um final feliz, do ponto de vista humano. E eu fiquei pensando, será que o fim é o que realmente mais importa para nós? Quem é que vive pensando só no fim? Eu, que creio em Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, eu vivo o hoje.
eu não fico pensando como é que vai ser o meu fim, porque isso me faria ficar mal. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então eu vivo pensando no hoje, no que Deus tem para mim hoje, como lidar com a vida hoje. Isso me dá forças para o dia de hoje, porque a vida, ela segue o seu curso normalmente. Acontece que de vez em quando algo inesperado acontece, para ser bem repetido, né? De vez em quando algo inesperado acontece, e algo inesperado é aquilo que a gente não vê chegando, é algo que a gente costuma dizer que surge do nada, mas não é do nada que surge, é que a gente tem a mania de ignorar certos sinais e coisas, e a gente costuma deixar coisas mal resolvidas, que ficaram para trás. A gente costuma achar que algo do passado não vai ressuscitar e trazer problemas no presente. Davi e o seu exército vinham de uma maratona de vitórias. Eles acostumaram a se dar bem em todas as suas empreitadas de conquistas, de guerra. Mas acontece que quem ganha, e quem ganha sempre, como era o caso deles, acaba deixando atrás de si um rastro de inimizades, de inveja, enfim, acaba arrumando para a cabeça. Uma vez que se entra em guerra, nunca mais se vive despreocupadamente. E eles aqui, por 3 meses consecutivos, eles estavam numa campanha assim de conquista por todo lugar onde passavam. E agora, depois desses 3 meses, dessa conquista toda, o que eles queriam era chegar em casa, rever a família e descansar. Mas quando eles chegaram lá, na cidade de Ziclag, esse nome chatinho de falar, eles encontraram a cidade devastada e sem ninguém. Então o que eles esperavam, o que eles não esperavam, para dizer a verdade, aconteceu. Conquistar, todo mundo gosta, mas perder ninguém quer. Imagine você que dá um duro, lascado para conquistar coisas para você, para sua família, e um dia você chega na sua casa e encontra a casa vazia e em petição de miséria. Arrombaram tudo, quebraram tudo, levaram as coisas melhores, deixaram as ruins, sua família não se encontra em casa, e um monte de coisas começa a passar pela sua cabeça. Quem já teve sua casa assaltada sabe como é que isso funciona. A gente começa a pensar uma porção de coisas. Como é que isso é possível? Como é que é possível você estar ganhando e ao mesmo tempo estar perdendo? Como é possível estar dando tudo tão certo fora de casa e tudo dando tão errado dentro de casa? Como é possível ficar tão bem fora de casa e quando se chega em casa, a pessoa se sente tão mal, tão solitária, tão perdida, tão frustrada? E a conclusão é o seguinte: como é que eu não me dei conta disso? Como é que eu deixei chegar até nesse ponto? Como é que eu fui tão ingênuo, tão ingênua de pensar que isso não ia acontecer comigo? Gente, isso acontece com todo mundo. Aconteceu isso com o mundo inteiro em 2020. Havia uma normalidade pairando no mundo, apesar das crises aqui e ali e acolá. Eu não sei quantos filmes sobre pandemia eu assisti antes de 2020, nos anos antes, mas a gente simplesmente ignorou, tratou como se fosse ficção científica. Mas de repente aquilo que a gente achava que não ia acontecer, aconteceu. Pessoas morrendo
à nossa volta, que para nós não é uma coisa comum. Em alguns países isso é muito comum, mas aqui, para nós aqui, não era muito comum. Mas de repente pessoas que a gente achava que eram saudáveis, morrendo, vidas desmoronando por causa dessas mortes, famílias desmoronando, gente chorando até ficar sem lágrimas. E o que a gente vê desse exército de Davi, que eles eram gente acostumada à dureza da vida, gente acostumada ao sofrimento, mas nem por isso torna a vida, o sofrimento que chega, mais fácil. O exército de Davi também era assim, mas nem esses homens rudes suportaram, Eles estavam acostumados a ver a morte de perto, ver gente sofrendo, gente agonizando. Isso não mexia tanto com eles, até que essa realidade chegou em suas próprias vidas. Quando a gente pensa em casa, em lar, a gente pensa num refúgio, a gente pensa em descanso, a gente pensa em lugar de paz, num lugar de recarregar as baterias, num ambiente onde as pessoas que se amam convivem, apesar das diferenças que têm. Mas quando isso está desmoronando, quando isso está se desfazendo, se destruindo, a gente fica mal e as coisas começam, parece que, se juntar todas, não é? O cansaço físico, ele se associa à fadiga emocional, ao desespero, ao desânimo na fé e a muitas outras coisas que vão provocando até, em algumas pessoas, infartos, AVCs, não é? Até morte. A maioria das pessoas resiste bem ao cansaço físico, resiste até bem, se a gente for analisar, às perdas materiais, mas não se dá bem, nem um pouco, com as perdas emocionais, com as lacunas emocionais. Uma das coisas mais fascinantes do relato bíblico aqui é que ele mostra que aqueles homens rudes, guerreiros, não ignoraram a sua dor, não entraram em negação, eles extravasaram a sua dor chorando, e chorando muito, e chorando alto. Muita gente tem vergonha e medo de expressar seus sentimentos, e isso faz um mal danado. Não há nada de errado em expressar o que se está sentindo, em expressar o que se passa na alma em termos de sofrimento. Deus nunca condenou ninguém por isso. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Tem gente que prefere viver incomodada a dizer que se sente incomodada. Ela guarda tudo para si, sofre calada. Isso é reprovável, não é bom, não faz bem para a saúde. Um cristão que age como se fosse emocionalmente inatingível, intocável, inabalável, está tão mal quanto aquele que diz que está mal. São pessoas que simplesmente ignoram a realidade, ignoram a sua realidade, querendo passar uma imagem de que estão bem, mas é tudo fachada. Há muitas situações que a gente só pode superar se for capaz de pôr os sentimentos para fora. Mas tem gente que não se abre nem para Deus, nem para Deus. E se tem uma coisa que me incomoda muito, que eu não gosto muito de ouvir, são os clichês evangélicos. Como se certas frases resolvessem tudo, como se certas frases fizesse com
com que aquelas pessoas que estão chorando devessem engolir o seu choro, porque a vitória vem aí, Deus está no controle, porque depois de uma grande luta sempre vem uma grande vitória, no fim tudo vai dar certo e por aí vai. Não é que essas frases não sejam verdadeiras. Dentro dos contextos certos, elas são verdadeiras, são bíblicas inclusive, mas é que as pessoas passaram a usá-las para tudo, sem nenhum critério, desde para consolar a dor dos outros, até para negar a sua própria dor. E a Bíblia não nos ensina isso. Ela não esconde os sentimentos das pessoas. Medo, depressão, tristeza estão entre os sentimentos mais comuns na vida dos personagens bíblicos. Não existe super-homem na Bíblia, só homens e mulheres, gente que sente dor, que sofre, que reage emocionalmente ao que acontece. Muita gente não demonstra fisicamente, não tem uma atitude diante de um problema, mas emocionalmente lá dentro a coisa está fervendo. Agora, até para isso existe um teto, até para isso existe um limite. O verso 4 aqui do texto nós não lemos, onde conta a história deles chegando na cidade, encontrando ela devastada, diz que os homens do exército, aqueles guerreiros, choraram até não terem mais forças. Aí o choro parou. A carga emocional, ela precisa de um desfecho, ela precisa de um fim. Tem que ter um ponto onde se diz: basta, agora chega. Todos aqueles questionamentos comuns a todos nós: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu isso? Por quê? Por que aquilo? Ou eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter desejado aquilo outro. Tudo isso, gente, é permitido, é lícito, mas só até certo ponto. Tem gente que não sabe a hora de parar, e quem não sabe a hora de parar acaba se tornando pior do que o problema em si. Tem gente que não sabe a hora de parar de falar numa discussão, e aí a coisa pode azedar de vez. Tem gente que não sabe a hora de parar de reclamar, e aquilo que até então era razoável, quer dizer, você reclama de uma coisa, a reclamação às vezes procede, ela é razoável, mas a pessoa começa a falar e patinar nesse mesmo ponto. Aí aquilo que era razoável começa a se tornar insuportável, indigesto para quem está ouvindo. Além disso, aqui diz o texto que os homens de Davi quiseram apedrejá-lo. Esse negócio de atirar pedra nos outros é uma coisa que é um escape do ser humano, porque é muito mais fácil do que admitir os próprios erros. Acusar os outros é muito mais fácil. Essas coisas não acrescentam nada, pelo contrário, elas destroem o que talvez, com a atitude certa, com a atitude correta, com a motivação certa, pudesse ser restaurado. Todos nós estamos familiarizados com a fala do profeta Jeremias nas suas Lamentações, no capítulo 3, verso 21. Lá ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas quem tiver a curiosidade de ler o capítulo 3, dos versos 1 ao 20, vai perceber que antes, que nesses 20 versículos, ele estava colocando para fora só coisa ruim.
Eu sou o homem que viu a vara do furor de Deus, eu sofri isso, eu vi tanta coisa. Ele começa a botar para fora as coisas que o perturbavam, mas de repente ele tem esse insight, como se ele estivesse dizendo o seguinte: mas querem saber de uma coisa? Eu não quero mais ficar me lamentando, pensando naquilo que me deixa ainda pior do que eu já estou. Eu vou pensar naquilo que vai me fazer levantar, que vai me alegrar, que vai me motivar a seguir com a vida. Parei com essa coisa de reclamar, de chorar, de remoer a minha raiva. Preciso sair dessa. Esse é o segredo de quem quer dar a volta por cima. Pensar naquilo que vai lhe dar esperança e não naquilo que só aumenta o sofrimento, a raiva, o desespero. Tanto Jeremias quanto Davi sabiam muito bem como sobreviver ao que estavam passando. Jeremias, ele se apega a 3 coisas para que a esperança se apoderasse dele, na hora que ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz isso em 2 versículos. Ele fala: eu vou me apegar nas misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e elas são inesgotáveis, não é? O capítulo 3, verso 22. Ele fala também que outra coisa que dá esperança para ele, e ainda no versículo 22, é que Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele promete, ele cumpre, independente de você fazer sua parte ou não. Nem tudo gira em torno de promessa. Promessa é que se você fizer isso, eu vou fazer aquilo, mas tem uma fidelidade de Deus. Quando ele fala assim, eu vou fazer isso, quando ele se propõe a fazer, nada impede. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. E no versículo 25 do capítulo 3, ainda Jeremias se apega no fato de acreditar, de crer que Deus é bom. O mal que vem na vida não é provocado por Deus. Nem na vida de Jó o mal que veio foi provocado. Foi permitido por Deus, mas não provocado por Deus. Deus é bom. Então, para Jeremias, o que lhe fazia dar esperança, ter esperança, eram as misericórdias do Senhor, que se renovava a cada manhã. O que isso significa? Hoje eu estou vivo, e eu posso lutar mais um dia, não é? Deus é fiel, o que Ele promete Ele cumpre, e Deus é bom. Não há nada que não seja bom que não venha da parte de Deus. E Davi, por sua vez, também encontra forças no Senhor. É no Senhor que ele vai encontrar encorajamento. É como se ele pensasse o seguinte: nesse exército aqui que está querendo me apedrejar, eu só encontro apoio quando as coisas estão dando certo. Mas em Deus eu encontro forças sempre que eu preciso. Gente, é assim que a vida é. Pessoas nos apoiam, nos dão tapinha nas costas, enquanto está dando tudo certo. No momento em que as coisas começam a não dar certo, elas vão se afastando ou se revoltando contra nós. As pessoas são assim, por mais intimidade que tenham entre si. Se as coisas começarem a dar para trás num casamento, os votos vão para a cucuia. Não tenho dúvida. Aquelas coisas de eu fico com você até que a morte nos separe, e termina logo. As acusações começam, as farpas são trocadas, e a menos que haja uma lucidez da parte de Deus para o casal, a família se desfaz. Uma sociedade, ela dura enquanto os negócios estão indo de vento em popa. Se começar a afundar, a sociedade vai se desfazer e alguém vai levar a culpa. Então, quando a gente depende da aprovação dos outros, estamos fadados a sermos apedrejados se a coisa degringolar.
Aquela figura do Velho Testamento, a figura do bode expiatório, expiatório que é com X e não com S, não é de expiar, mas é de pagar pelos pecados, não é? Expiatório. Essa figura do bode expiatório, levar a culpa no lugar do outro, está presente em todo o segmento da sociedade. Agora, é lógico que essa daí é o caso extremo. A maior parte das vezes a situação é menos intensa, mas é igualmente destrutiva. Por exemplo, nem sempre um cônjuge apoia o outro. Nem sempre no seu trabalho você vai receber um elogio por dar duro, por dar o seu melhor. Nem sempre a gente tem alguém para nos apoiar, para nos defender, para nos motivar. Ali, com Davi, naquele momento, naquela situação, todo aquele povo, aquele exército, que ele ajuntara, que ele ajudou a sair de uma situação lastimável, esse povo todo se ajuntou simplesmente para se levantar contra ele. Tudo o que ele havia feito por eles até ali, não tinha valido de nada. Davi precisava de alguém, e esse alguém foi o Senhor Deus. Se você está passando por um perrengue e precisa de encorajamento, não espere que isso venha das pessoas. O único que pode restaurar as suas forças, a sua esperança, renovar a sua motivação, revigorar o seu desejo de ir à luta é o Senhor Jesus Cristo. Davi, acostumado que estava às reações humanas, egoístas e narcisistas, havia aprendido a não esperar muita coisa das pessoas. Ele foi buscar socorro em alguém que não esperava nada dele, que não o acusaria de nada, a não ser que fosse para salvá-lo, como aconteceu no caso do profeta Natã indo até ele. Ou ele precisava de alguém que não sentia prazer em espezinhá-lo. E na verdade só Deus preenche essas características. Davi teve que rever na mente, em questão de segundos, as dezenas, talvez centenas de vezes em que o Senhor o livrara das mãos dos homens que quiseram acabar com ele, das situações que a vida impôs sobre ele. Eu não sei se você consegue fazer esse exercício de memória. Busque forças no Senhor. Mas como, pastor? É isso aí que eu estou dizendo. Comece acessando a sua memória. Lembre-se de que a gente não tem nenhuma garantia de futuro a não ser aquela que o Senhor nos assegura, que é a vida eterna. Lembre-se também que Deus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Muita gente me reclama da solidão que está vivendo. Realmente, nós fomos criados seres sociais, e às vezes é melhor estar mal acompanhado do que só, ao contrário do que diz o ditado popular, não é? É melhor estar só do que mal acompanhado. Na verdade, não é isso que eu tenho ouvido de muita gente que se sente só. Mas mesmo isso nem sempre é possível. Nesse caso, Deus será a sua companhia, o seu verdadeiro amigo. Pastor, eu falo com Deus o dia inteiro. Será que eu estou ficando louco, pastor? Será que eu estou ficando louca, pastor? Não, você não está ficando louco, você não está ficando louca. Deus é um excelente ouvinte, gente. Deus fala pouco e ouve muito, até porque o que ele tinha para falar, ele já falou nas Escrituras Sagradas. Então, quem quiser ouvir o que Deus tem para dizer, leia a Bíblia. Mas lembre-se também de quem Deus é, dos nomes pelos quais Ele foi reconhecido no passado.
Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê. Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. Jeová Roi, é o Deus que me vê. Jeová Tsidkenu, o Deus que é a minha justiça. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Jeová Shammah, Ele é o Deus presente. É o Elion, não há outro igual. É o Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esses são apenas alguns nomes do Deus da Bíblia, do Deus que eu creio, que eu espero que seja o mesmo Deus que você creia também. Apesar das previsões pessimistas que a gente ouve na televisão, que a gente ouve dos pregadores, apesar do momento difícil que estamos enfrentando, apesar dos pesares e principalmente por causa das coisas que podem vir por aí, você precisa se fortalecer no Senhor agora. Você não precisa esconder a sua apreensão, a sua solidão, a sua ansiedade, a sua frustração, os seus medos, a sua depressão, mas você precisa retomar o controle da sua vida, dando um basta naquilo que está mantendo você empacado, empacada no caminho da vida. Você precisa se fortalecer no Senhor, seu Deus, e vai fazer isso de que forma? Lembrando das inúmeras vezes em que Ele te livrou, te abençoou e te sustentou até aqui, nos momentos inclusive mais difíceis da sua vida. Você precisa se fortalecer no Senhor seu Deus, e vai fazer isso lembrando que Deus prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Você precisa se fortalecer no Senhor seu Deus, e vai fazer isso lembrando de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que confia nele. Davi não tinha dúvidas. Deus é o meu socorro na hora da angústia, do medo, das tribulações, das perdas, das incertezas. Para Deus tudo é possível. Davi sabia disso. Para Deus toda situação é reversível. Davi sabia disso. Com Deus só não vence quem não crê e quem não quer. Eu creio que Deus nos deu essa palavra hoje para que começássemos o ano sabendo que a vitória está ao nosso alcance, que não é da vontade dEle que desperdicemos mais um ano de nossas vidas com queixumes, com reclamações, com depressão, com tristeza. É tempo de nós nos fortalecermos no Senhor nosso Deus. Que você seja um Davi nas superações, nos enfrentamentos, nas lutas e nas vitórias. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.